Bíblia, King James, Marcos, capítulo 3. Jesus cura as deformidades. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda a atenção a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada. Levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. O argumento de Jesus é claro: ser capaz de fazer o bem e preferir fazer o mal é pecado. Em aramaico, o sentido geral da palavra pecar é errar, pois há pouca diferença entre fazer o mal e deixar de fazer o bem. Tiago 4,17. Os mestres judaicos pregavam que o sábado era um dia dedicado ao descanso, amor e misericórdia. Por isso, o socorro a quem estivesse em perigo era permitido. Entretanto, Jesus os confronta com suas próprias e cruéis intenções, uma vez que estavam usando o sábado para tramar o seu assassinato. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e eis que sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. A partir dessa controvérsia, os mestres e as autoridades eclesiásticas judaicas foram tomadas por terrível ódio contra Jesus, a ponto de se juntarem com os herodianos, um partido político nacionalista muito influente que apoiava Herodes e sua dinastia contra Roma. Mateus 22,16. Os fariseus, que significa os separados, formavam um partido do povo com pessoas de classe baixa e se opunham aos herodianos e aos saduceus ricos e aristocratas. Entretanto, para matar Jesus, todo cônchavo foi aceito entre eles. Jesus cura multidões na praia. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. A popularidade de Jesus crescia assustadoramente. Essa rápida lista de Marcos mostra que as multidões vinham não apenas nas áreas adjacentes a Cafarnaum, mas também de longas distâncias. As regiões mencionadas incluem praticamente a totalidade das principais regiões de Israel e países vizinhos. Idumeia, forma grega da palavra hebraica Edom. Aqui se refere a uma grande área da Palestina Ocidental ao sul da Judéia e não ao antigo território edomita de Edom. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Jesus convoca os 12. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios.
O próprio Jesus discipulou os 12 por meio do ensino constante e de estreita convivência, por isso foram designados apóstolos, em grego, apóstole, forma verbal de apóstolo, ou seja, comissionado, designado para a missão. Além dos discípulos, esse termo se aplica à pessoa de Jesus, Hebreus 3:1. A Barnabé, Atos 14:14, a Paulo e a Matias, Atos 1:16-26. A Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1:19, e a alguns outros discípulos, Romanos 16:7. No Antigo Testamento, essa palavra é usada muitas vezes com um sentido mais genérico, João 13:16, sendo traduzida por mensageiro. O apostolado foi o dom principal concedido pelo Espírito Santo para estabelecer a Igreja de Cristo. Era necessário que o apóstolo fosse testemunho ocular da ressurreição ou comissionado por Jesus. 1 Coríntios 1:1. Nem as Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, nem a tradição da Igreja desde os primórdios apoiam a hierarquia eclesiástica com a instituição de um Papa soberano e infalível no comando de apóstolos, bispos e ministros paroquianos. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribui o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, as quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. O pecado sem perdão. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Um grupo de parentes e amigos de Jesus parte de Nazaré, terra natal de Jesus e sua parentela, e viaja cerca de 48 quilômetros para tentar levá-lo à força de voltar para a casa de seus pais e irmãos. José já havia morrido nessa época, pois se preocupavam muito com a maneira como ele se entregava ao ministério de servir as multidões. Mateus 1:25, Mateus 12:46-50, Lucas 2:7, Lucas 8:19. Em hebraico, a maneira como Jesus responde não é agressiva, mas enaltece os laços espirituais que devem unir a família de Deus para que sejam ainda mais seguros, leais e duradouros, pois devem ter como princípio a obediência à palavra. Esse foi o conceito base que originou a igreja. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído de Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Foi então que Jesus os chamou mais perto e lhes admoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, alguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre? Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda a certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado do pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Beelzebu é uma antiga expressão hebraica. Significa Senhor das Moscas, segundo Reis 1:2-16, ligado ao líder máximo dos demônios. A declaração de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma das mais solenes. Entretanto, o pecado imperdoável não é um pensamento, ato ou palavra isolada, mas sim a persistente atitude de arrogância, oposição intencional e rejeição explícita a Jesus Cristo e sua palavra.
Essa é a maneira de ser de todos aqueles que amam mais as trevas do que a luz. João 3,19. Jesus não declarou que os mestres e líderes religiosos haviam efetivamente cometido esse pecado, mas que estavam em iminente perigo. Jesus, sua mãe e seus irmãos. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Os parentes de Jesus ainda não acreditavam na sua pessoa como Filho de Deus e Senhor dos Senhores. João 7,5. Não há razão para concluir que os irmãos e irmãs de Jesus pudessem ser primos, filhos de José antes de seu casamento com Maria. Assim como não há base bíblica e histórica para aceitar a doutrina da virgindade perpétua de Maria, mãe de Jesus. Bom, essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima.